está, se você estiver por perto aqui, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Olha, conselheiros. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Aleluia. Toda a honra, glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai povo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram uma palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e o céu se abala, o sol e a luz se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com Jesus, com choro e com pranto. Rasguem o coração e amem suas roupas. Convertam ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não faças a tua herança objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque eu lhe dizei entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu concheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo da terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo de animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, para descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos caltriotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões.
derramarei meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Ó Deus, clamamos por graça e misericórdia. Clamamos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Precisamos que tu fales conosco. Precisamos que toques o nosso coração. Precisamos, ó Senhor, que toque a nossa mente. Precisamos do poder do Espírito Santo para nos movimentarmos em direção ao teu propósito. Porque só assim desfrutaremos das tuas promessas. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ser propício a nós pecadores nessa noite. Em nome de Jesus. Assentados. Sir Winston Churchill, o homem que liderou a Inglaterra e não permitiu que os nazistas invadissem o Reino Unido, disse certa vez: aqueles que não mudam de ideia não mudam nada. E essa frase precisa estar internalizada dentro de nós, porque todos nós precisamos mudar. Nós não podemos viver a nossa vida com a síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu vivo assim, você sempre assim, vou morrer assim. Porque se nós estivermos dispostos a mudar, não desfrutaremos a graça do Senhor. Porque a nossa característica original de fábrica é o pecado, é a imperfeição, é a condenação. E só as mudanças que Deus nos proporciona através de Cristo, da salvação, da justificação, da regeneração e da santificação, é que podem nos mudar, nos moldar, nos transformar dia após dia na imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, é preciso mudar, é preciso agir, é preciso se mover, é preciso se movimentar. Nós não podemos estar apáticos, inertes, diante da realidade de que não somos o que deveríamos ser, não somos quem precisamos ser, não estamos como deveríamos estar, e não desfrutaremos da graça e da misericórdia do Senhor se continuarmos vivendo dessa forma como estamos. Precisamos de mudança, precisamos mudar. Nós meditamos na semana passada no capítulo 1 do livro do profeta Joel, e o capítulo 1 descreve o cenário em que a nação estava vivendo, um cenário de opróbrio, a seca, o fogo, os gafanhotos, os inimigos tinham devastado a nação. Por causa do pecado do povo, o Senhor estava executando um juízo contra eles. E as pessoas estavam sofrendo, as crianças sofriam, os velhos sofriam, os animais, a natureza, tudo o que envolvia a vida do povo estava em constante, em grande sofrimento. E o profeta, no capítulo 1, ele faz um diagnóstico disso. Ele fala de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele fala do motivo da calamidade. Ele fala do motivo de toda aquela desgraça que tinha vindo sobre aquele povo. E ele fala sobre a solução para o problema, em que os sacerdotes deveriam rasgar as suas roupas, deveriam se vestir de pano de saco, vão clamar jejum, vão clamar um arrependimento sobre toda a nação. Porque ainda não havia chegado o estágio mais desolador sobre eles. E esse estado desolador, o autor chama de dia do Senhor. O dia do acerto de contas. O dia em que o Senhor viria para executar
o juízo definitivo contra o seu povo impenitente, contra o seu povo desobediente, contra o seu povo rebelde. E depois de fazer esse diagnóstico, depois de identificar qual era a solução para essa calamidade, depois que o profeta Joel faz um chamado ao povo e mostra para eles a necessidade de arrependimento, agora no capítulo 2, diante do qual nós estamos para meditar nessa noite, ele conclama esse mesmo povo a agir com uma urgência extraordinária. Aquele povo deveria começar a agir. Eles já sabiam do problema, eles já sabiam da causa do problema, eles já sabiam qual era a solução para o problema, mas agora era o momento de se mexer, era o momento de agir, porque a reação precisava ser muito urgente, porque o dia do Senhor estava chegando, o dia do julgamento estava próximo, os impenitentes teriam que enfrentar, teriam que passar pelo dia do Senhor. Então, o profeta conclama o povo e diz para eles que, olha, nós precisamos nos mover, nós precisamos sair das nossas atividades corriqueiras, nós precisamos deixar as coisas menos importantes de lado, nós precisamos deixar os nossos afazeres, nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus, porque esse dia do Senhor ele pode ser para nós também um dia de esperança. É um dia de castigo para aqueles que não se humilharem, mas é um dia de esperança. É um dia que aqueles que reconhecem a urgência da situação, que se humilham, que se prostram, que se voltam para Deus, com arrependimento sincero, buscando a santificação e o poder do Espírito Santo, esses podem ter a esperança desse dia. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele fala que nós somos pessoas que têm dois tipos de perfume. O apóstolo Paulo diz que para aqueles que se salvam, nós temos o bom perfume de Cristo. Mas para aqueles que se perdem, nós temos cheiro de morte. E quando pregamos o Evangelho, para aqueles que rejeitam, cheiramos mal. Temos cheiro de morte, incomodamos, causamos repulsa, aversão até. Mas naqueles que se salvam, nós pegamos o cheiro de vida, o cheiro de esperança, o bom perfume de Cristo. E aqui o profeta está dizendo a mesma coisa, está dizendo assim, olha, o dia do Senhor está vindo aí, o dia do Senhor é urgente, o juízo está chegando, mas pode ser, tanto para uns um dia de destruição, quanto pode ser para outros um dia de esperança. Por isso nós precisamos nos mexer, por isso nós precisamos nos mover. E eu e você nessa noite, ao meditarmos sobre esse texto, nós vamos refletir um pouco sobre a importância e a urgência que nós temos dado à nossa vida de santidade e obediência a Deus. Precisamos, irmãos, meditar nessa noite sobre que lugar a obediência e a santidade ao Senhor têm ocupado na nossa lista de interesses. Não vou dizer lista de prioridade, porque não existe lista de prioridades. Prioridade só tem uma. O segundo lugar não é prioridade mais. Existe lista de interesses. Coisas que nós almejamos, que nós desejamos, que nós queremos, coisas que nos importam, coisas pelas quais nos interessamos. Nós precisamos olhar para esse texto hoje pensando sobre isso. Nessa nossa lista de interesses, que importância tem a santidade e a obediência a Deus? Precisamos entender que tipo de atitude nós temos tido para construir uma vida baseada na esperança e na restauração do Senhor e no poder do Espírito Santo. Porque o dia do Senhor vem. O dia do Senhor está chegando. Está chegando rápido. O chamado é urgente. E nós precisamos agir agora. Não há tempo a perder, não podemos, não devemos, não é possível que percamos mais nem um segundo mais. Nós não podemos estar alheios a tudo que estamos vendo à nossa volta. Jesus está às portas, o fim está próximo. E o dia do Senhor é o dia de esperança para aqueles que se salvam, mas é um terrível dia para aqueles que se perdem. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, dos versos 1 até o verso 11, o profeta Joel ele vai falando da invasão dos gafanhotos, ele vai falando do dia do Senhor, ele vai falando do grande exército que vem, e ele tanto cita esse exército como sendo um exército de insetos, como sendo um exército
O dia do Senhor é o dia em que toda a criação deverá ser consumida pela fúria, pelo furor, pela ira de Deus, a ira santa do Deus Todo-Poderoso. Estávamos ontem ouvindo a ministração do Ângelo Barros, ele dizendo isso. Um dia todos terão que enfrentar a ira santa de Deus, o ódio santo de Deus. Não é o ódio que eu e você sentimos, não é a ira que eu e você sentimos, porque a minha ira, o meu ódio, a sua ira, o seu ódio são injustos, são imperfeitos, quase sempre são descabidos e injustificáveis. Mas a ira de Deus é santa, o ódio de Deus é santo. Deus é perfeito em todos os seus atributos, aleluia. Mas um dia todos serão que enfrentá-lo, um dia todos terão que encará-lo, e o juízo está vindo. O profeta faz esse alarme, e ele começa dizendo: toquem o alarme, sacerdotes vistam-se, toquem a trombeta, deem o alarme para o meu santo monte, subam nos lugares altos, e que todos os moradores da terra ouçam, que todos escutem, que todos tremam, porque o dia do Senhor está chegando, e já está próximo. Ele conclama o povo a estar atentos. Ele começa com esse som de alarme, começa com esse aviso sério sobre o iminente dia do Senhor, porque Ele quer que todos estejam cientes de que o julgamento vem, o julgamento não vai demorar, e não será um evento insignificante, mas será a manifestação da completa ira de Deus contra o pecado. Eu e você, irmãos, precisamos saber disso, eu e você precisamos falar disso, eu e você precisamos anunciar isso, nós não podemos nos esquecer disso. O dia do juízo vem, e nesse dia todos terão que enfrentar o juízo do Senhor. O toque da trombeta era o símbolo de urgência, o povo precisava ser despertado por esse juízo iminente. A cena é pintada como um exército devastador que viria consumindo tudo no seu caminho, e o povo deveria estar atento a isso e se humilhar diante de Deus. O profeta começa a chamar o povo ao arrependimento, o povo começa a ser despertado, o povo começa a ser chamado que precisavam se arrepender, que precisavam se prostrar, proclamem jejuns, porque esse dia é um dia terrível, a aparência é de fogo, ele vai falando tudo aquilo que, como a maneira daquele exército, um exército bem ordenado, não tem ninguém empurrando ninguém, eles não se trombam, eles não se confundem, é um juízo que seria estabelecido de forma terrível por um inimigo perfeito. A perfeição que é descrita aqui no exército, como se fosse um exército muito bem treinado, apenas soldados de elite. Os gafanhotos, eles se comportam de forma ordenada, marcham como soldados, e diante disso o povo deveria se arrepender, diante disso o povo deveria se prostrar, porque o arraial era enorme, mas o povo precisava se voltar para o Senhor. E agora o profeta está dizendo que diante desse julgamento iminente, ele se comove, faz um apelo comovente para que o povo se arrependa. E ele fala que esse arrependimento deve ser mais do que um ritual externo, porque dentro da maneira de se comportar do povo judeu, no dia do lamento, no dia da tristeza, no dia do luto, no dia do arrependimento, as vestes deveriam ser rasgadas, e eles deveriam vestir pano de saco, e eles colocavam um cinto sobre a cabeça ou terra, ou jogavam um coelho para o ar, para mostrar que estavam lamentando. Mas o profeta fala assim: não é esse lamento externo que vocês precisam agora, é momento de rasgar o coração, é momento de se converter verdadeiramente ao Senhor. Então não é para demonstrar apenas com as práticas, mas é para demonstrar de todo o coração, porque Deus está vendo o coração. E rasgar o coração simbolizava o arrependimento profundo. Esse arrependimento que Joel pede ao povo precisava ser um arrependimento em que o povo estava baseando na misericórdia de Deus, buscando pela misericórdia do Senhor, reconhecendo que não havia mais recursos, reconhecendo que não havia mais como sair daquela situação, não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer. E diante dessa mensagem de juízo, ele vai lembrando que Deus é gracioso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus ele é lento para se irar, e ele é grande em misericórdia, e o arrependimento trazia para aquele povo uma oportunidade de restauração. Porque Joel agora conclama o povo dizendo assim: olha, se arrependam, se voltem para o Senhor,
se quebranta o coração de vocês. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é poderoso. Irmãos, o dia do Senhor é terrível sim, o dia do julgamento é terrível sim. A ira de Deus ela é perfeita e não vai poupar o impenitente, mas a ira desse Deus que está irado, é o Deus Santo, é o Deus misericordioso, é o Deus bom, é o Deus compassivo. Glória a Deus. É o Deus que tem paciência com nós terras. É o Deus que ainda está tendo paciência comigo e com você. Revela o plano. E esse nosso arrependimento precisa estar baseado nisso. Eu vou me arrepender, porque eu sei que meu Deus é bom. É o arrependimento do pródigo, que disse: eu vou levantar daqui, eu vou voltar para casa do meu pai, porque eu sei que lá tem pão, meu pai não me deixa morrer de fome. Eu sei que lá as pessoas devem muito melhor do que a maneira como eu estou vivendo aqui. Meu pai não vai me lançar fora. Ele sabia que eu podia voltar. Ele ainda não conhecia verdadeiramente o amor do pai. Eu achava que o pai era qualquer um empregado na casa. Mas ele sabia que ainda como empregado seria muito bom sair perto do pai. Porque o pai é bom. Porque o pai é compassivo. Porque o pai é misericordioso. Aleluia. O povo então deveria, de acordo com o profeta, se indignar com aquele afastamento de Deus, com aquela escuridão espiritual que eles estavam vivendo. Aquele povo deveria tocar a trombeta, eles deveriam buscar o Senhor, eles deveriam se converter de todo o coração, eles deveriam abandonar a escuridão espiritual, eles deveriam rejeitar esse afastamento de Deus, eles deveriam rejeitar o fato de que agora eles não estavam mais desfrutando da presença do Senhor, da graça, da misericórdia, da alegria do Senhor. E essa indignação deveria levar a eles a tomar a atitude, a sair desse momento de treva que eles estavam vivendo. Há um momento, irmãos, em que nós nos afastamos tanto de Deus, a escuridão é tão grande que nós não conseguimos mais enxergar a face do Senhor. Não conseguimos mais enxergar a graça e a misericórdia do Senhor. E que nós precisamos nos indignar contra isso. E aquele povo precisava estar indignado. Eles tinham que olhar para trás, eles tinham que olhar o que Deus fez com eles no Egito, o que Deus fez com eles no deserto, o que Deus fez com eles na conquista da terra prometida, como Deus foi misericordioso, bondoso com eles, e eles precisavam ser. Nós não podemos ficar nessa situação. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Irmãos, como é triste quando a ruína vem, quando o afastamento de Deus acontece, quando o juízo está estabelecido e as pessoas não tomam atitude. Nós lemos a palavra do Senhor que Ezequias ficou doente. Muitos conhecem a história, Isaías vai até ele e diz assim: você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque teu tempo acabou, alguém deu para você. E aí Ezequias chora, Deus cura Ezequias, dá para ele mais 15 anos de vida. E aí os babilônios vão até Jerusalém visitar Ezequias, e Ezequias mostra todo o seu reino, toda a sua grandeza, toda a sua riqueza, mostra tudo. Aí o profeta chega para ele e diz assim: Ezequias, quem visitou você? Veio o pessoal da Babilônia, vieram visitar, souberam que eu estive doente e tal. O que você fez? Mostrei tudo que eu tinha para eles. Aí o profeta falou assim: tudo isso que você mostrou, eu vou levar embora. Mas assim, Deus vai ter misericórdia de vocês, isso não vai acontecer nos seus dias, vai acontecer também dentro dos seus filhos. Você fica assim: que legal, vai comigo, não, não. O profeta Eli, os filhos dele eram corruptos, praticavam coisas más diante do Senhor. E Deus chama o profeta Samuel e fala para Samuel: Samuel, eu vou acabar com a família dele. Eles não serão mais sacerdotes diante de mim. Vai morrer todos. Eu vou extirpar o sacerdócio da família dele. E o Eli chega para Samuel: Samuel, o que foi que Deus te falou? E Samuel falando para ele, falou assim: ele é o Senhor, ele sabe o que faz. Irmãos, é triste quando a gente está vendo a ruim, está vendo a coisa ruim acontecer, está vendo o problema acontecer
estamos cada dia mais longe de Deus, a escuridão tomando conta da nossa vida e a gente simplesmente toma atitude. Isso aí é assim mesmo, agora a coisa mudou, vai ser diferente. Aquele povo está sendo chamado a se indignar, a se inconformar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus para nós, irmãos, é boa, ela é perfeita e é agradável, mas nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós não podemos nos conformar. Aquele povo não deveria se conformar com a escuridão, porque o dia do Senhor estava chegando. Era um dia de trevas, era um dia de terror, descrito como um tempo de grande calamidade. O exército de gafanhotos era a metáfora, uma metáfora, tanto para uma praga literal quanto para um exército invasor. Estavam vindo como um instrumento do juízo de Deus. Uma ruína estava chegando. Irmãos, eu e você precisamos estar atentos. O dia do Senhor vem aí. Eles precisavam, nesse dia do Senhor, ouvir o chamado. O profeta agora faz um convite ao jejum e à oração. O profeta agora faz um convite e chama toda a comunidade, incluindo os sacerdotes, para liderarem um jejum solene. Irmãos, quanto tempo faz que nós não jejuamos, que nós não quebrantamos o nosso coração, que nós nos rasgamos diante de Deus por causa de uma causa que nós precisamos de solução, por causa do socorro de Deus, por causa de situações que nós não temos como agir nem como resolver. Muitas delas consequências do nosso próprio pecado, da nossa própria desobediência. Aquela restauração nacional, ela só viria na vida daquele povo, só se houvesse uma resposta sincera de arrependimento e súplica deles diante do Senhor. Era o dia do Senhor chegando, era o momento de arrependimento, era o momento de quebrantamento, porque no meio daquela tribulação toda havia esperança. O profeta vai ser uma esperança. Nosso Deus é bom. Vamos nos quebrantar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus, vamos nos humilhar, vamos parar o que a gente está fazendo. Glória a Deus. Quando um rapaz casava, ele ficava 1 ano sem poder ir à guerra. No primeiro ano ele tinha que ficar em casa com a esposa. Era proibido que ele fosse para a guerra. Era um momento, era a lua de mel do casal, era 1 ano. Durante aquele ano eles não poderiam ir à guerra, ele ficava apenas perto de casa, cuidando da esposa, cuidando da casa, se ambientando no casamento. Mas o profeta agora fala assim: saia o noivo do seu aposento, saia o noivo do seu aposento, interrompam a lua de mel. Vocês que estão ocupados com outras coisas, parem tudo agora e vamos clamar, vamos nos arrepender diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom. Quem sabe não tem misericórdia de nós? Quem sabe hoje não seja o caso, irmãos, de eu e você parar um pouco para ver o que está acontecendo na nossa vida espiritual, o que está acontecendo na nossa casa, o que está acontecendo na nossa vida financeira, o que está acontecendo no nosso lar, o que está acontecendo dentro do nosso coração, e parar o que está fazendo para clamar ao Senhor, porque quem sabe o Senhor tem misericórdia de nós. Quem sabe o Senhor olha para a gente. Quem sabe o Senhor nos socorra. Você já fez de tudo, já tomou todo quanto é tipo de remédio, já fez empréstimo com um monte de jeito, já tentou de alguma forma trazer paz para o seu coração. Quem sabe não é o momento agora de parar tudo. O profeta está chamando o povo: gente, para tudo. Para tudo. Deixe os interesses de lado. Vamos dar prioridade a isso, porque se nós não demos prioridade para isso agora, não vai sobrar nada mais. Se nós não dermos prioridade a isso agora, depois não vai dar mais nada. Depois não vai ter mais nada. Não vai ter mais trabalho para trabalhar, não vai ter mais casamento para ter lua de mel, não vai ter mais vinho, não vai ter mais azeite, não vai ter mais comida no celeiro, não vai ter mais animal, não vai ter mais nada. Então, antes que tudo acabe, vamos parar. Vamos nos arrepender, vamos nos render diante do Senhor. E aí então o Senhor começa a responder a oração. Diz o texto que o Senhor teve misericórdia do Senhor. Após o arrependimento, o Senhor começa a restaurar tudo que foi destruído. O Senhor começa a falar com aquele povo, diz assim: que bom que vocês entenderam. Por
Porque é assim, irmãos, quando a gente entende o castigo acaba. Quando a gente entende o motivo do castigo termina. E aquele Deus que estava falando a respeito do juízo, a respeito da destruição, a respeito de trevas, a respeito da escuridão, a terra tremendo por causa dos inimigos, e o juízo estabelecido, de repente Deus muda. Porque quando o arrependimento é sincero, quando o coração é rasgado, Deus muda de ideia. Não que Deus mude de ideia literalmente, porque Deus não é obra para que nunca nem que obra para se arrepender. Mas quando o Senhor nos traz para perto dele, quando nós entendemos o juízo de Deus, a bênção do Senhor é sobre nós. Quando nós entendemos o propósito para o qual nós estamos aqui, por que Deus nos chamou, por que Jesus morreu na cruz, nós somos trazidos para perto das bênçãos do Senhor. E o Senhor começa a ser restituído os anos todos nos juízos do gafanhoto. E aqui, irmãos, eu entendo que esses gafanhotos descritos pelo livro de Joel não eram demônios, porque o texto diz aqui: o meu exército veio contra vocês. Aqueles gafanhotos estavam cumprindo uma ordem de Deus. Era o exército do Senhor, vindo da parte do Senhor, para executar a justiça do povo. O Senhor começa assim: esses gafanhotos, um sopro, uma noite do mar. Esses inimigos, numa noite vão desaparecer. O podridão vai subir do cheiro dos cadáveres dele, porque vocês não vão precisar fazer nada, eu vou cuidar disso. Tem um texto na Bíblia que talvez seja a descrição desse evento, quando Ezequias ora diante do Senhor, e os assírios estão acampados para invadir a cidade, eles não têm mais o que fazer, não tem mais comida na cidade. E aí Ezequias ora ao Senhor, clama ao Senhor. No outro dia, milhares de inimigos estavam mortos. O anjo do Senhor passou pelo arraial dos inimigos e todos foram exterminados. Eram apenas mortos no dia seguinte. E o Senhor está dizendo aqui: eu vou restituir aquilo que o gafanhoto comeu, vou restituir o que vocês perderam. Os lagares de vocês transbordarão de vinho e azeite. Vocês terão mel, vocês terão comida, vocês terão fartura novamente. Nunca mais vocês serão envergonhados. Nunca mais eu vou trazer o opróbrio de novo contra o meu povo. O meu povo que se arrependeu, o meu povo que rasgou o coração, o meu povo que se entregou, o meu povo que se voltou para mim de todo o coração, de toda a alma, que reconheceu o seu pecado e que clamou por misericórdia, jamais será envergonhado novamente. Será restaurado, o pecado será perdoado, o afastamento vai deixar de existir, novamente estaremos próximos. E o texto termina trazendo uma promessa gloriosa. O Senhor dizendo assim: e depois que vocês se voltarem para mim, acontecerá que derramarei meu Espírito sobre vocês. Eu derramarei meu Espírito sobre vocês. Vocês profetizarão, vocês terão visões, vocês terão sonhos. Depois do arrependimento e da restauração de tudo que foi destruído, agora o Senhor começa a derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. Tudo está sendo restaurado, tudo está sendo reconstruído, tudo está sendo devolvido. O amor restaurador de Deus, que não apenas perdoa, mas restaura o que foi perdido, está sendo derramado abundantemente sobre a vida daquelas pessoas. Sobre esse texto, Charles Spurgeon disse o seguinte: é impossível devolver o tempo que passou, mas há uma forma estranha e maravilhosa que Deus tem de devolver as bênçãos desperdiçadas, os frutos não amadurecidos, de anos sobre os quais você se lamentou. É uma pena que esses anos tenham sido devorados pelos gafanhotos, de sua insensatez e de sua negligência, mas se isso aconteceu, não perca a esperança a respeito deles. Aleluia! O tempo não pode voltar, as coisas não podem ser refeitas, mas há uma esperança que Deus pode nos restituir o tempo que nós temos pela frente. Eu e você precisamos crer na promessa do Senhor, na abundância que Deus tem para nos restaurar, tanto física quanto espiritualmente, como emocionalmente, como financeiramente, em todas as áreas da nossa vida, porque Deus tem não só colheitas abundantes, mas também a restauração espiritual do seu povo. E Ele quer restaurar de forma completa, não
porque isso vai apontar para a fidelidade do Senhor, a aliança que Ele tem conosco. Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus tem uma aliança conosco hoje. E depois de períodos de correção, de juízo, de disciplina, Deus tem uma bênção extraordinária para a nossa vida. E depois disso tudo, aí o Espírito Santo é derramado. O profeta Joel começa a dizer que aquele povo que se afastou de Deus, por não ter conseguido obedecer ao Senhor, por não ter conseguido estar na presença do Senhor, por não ter tido força suficiente para cumprir com a promessa que fizeram quando entraram na terra prometida, de que tudo que o Senhor falou eles fariam e obedeceriam. Aquele povo agora receberia o derramar do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o santificador, é o consolador, é o professor, é o companheiro fiel, é aquele que nos capacita a obedecermos ao Senhor. O profeta Joel fala que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles que estivessem na presença do Senhor, sobre todos aqueles que foram alvos da compaixão de Deus, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre todas as pessoas. Todos eles agora estariam cheios do Espírito Santo. Os prodígios do céu e da terra seriam mostrados. O dia do Senhor agora não seria mais um dia de destruição, mas um dia de manifestação da glória, da graça e da misericórdia do Senhor, tanto no sol quanto na lua, quanto na terra, em todos os lugares. E todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos, porque a salvação é para todos. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor poderiam ser salvos. Como o Senhor havia prometido, que todos os sobreviventes e entre aqueles que o Senhor chamar. E essa promessa é feita. E diz a palavra de Deus que 40 dias depois Jesus sobe aos céus, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas. E de repente veio do céu o som como de um vento. Som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados, e foram vistas línguas de fogo repartidas sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Promessa plenamente cumprida. E a partir de então a salvação viria sobre todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. O derramamento do Espírito, como um dos eventos mais significativos da história bíblica, inaugura uma nova era em que o Espírito Santo habita em todos os crentes, dando poder e capacitação para viver e proclamar o Evangelho de Cristo, para falar do dia do Senhor, para falar dessa experiência de salvação, para falar dessa misericórdia que Deus tem tido para conosco. Essa promessa do derramamento do Espírito, queridos, ela é revolucionária. Porque ele é tanto para homens como para mulheres, tanto para jovens como para idosos. Todos serão participantes da nova era de revelação do poder espiritual. Quando não há o Espírito Santo, a divisão, a segregação, a diferença entre as pessoas, mas quando o Espírito Santo chega, ele quebra todo mundo. Quando o Espírito Santo chega, não tem mais rico, nem pobre, nem bonito, nem feio, nem magro, nem gordo, nem branco, nem preto, nem homem, nem mulher, não há nada, não tem diferença nenhuma mais. Ele vem e revela tudo. Esse é o escândalo do Evangelho. Esse é o escândalo da pregação, a loucura da pregação. Saber que Deus habita dentro de cada um de nós, não importa o que desejamos. Todos podemos ser habitados pelo Senhor. Diante disso, irmãos, algumas lições são importantes que nós precisamos guardar nessa noite. Se possível, anote. Eu olho o vídeo depois desse texto, não se esqueça disso. Primeira coisa que esse texto nos traz de lição: se a calamidade é iminente, a reação precisa ser urgente. Se alguma coisa está errada, irmãos, nós precisamos reagir e tem que ser agora. Não pode ficar para amanhã. Não pode ficar para daqui a 5 anos. Não pode ficar para aposentadoria. É para agora. A calamidade é iminente. Para uma calamidade iminente, a resposta tem que ser urgente. Para onde sua vida está caminhando?
Para onde sua casa, seu casamento, sua família está indo? Para onde sua vida profissional, financeira, emocional está caminhando? É preciso tomar uma atitude hoje. Peça para que o Espírito Santo te dê graça para tomar uma atitude hoje. A gente vê um exemplo sobre essa questão na vida de uma mulher, Abigail. Que mulher seja? Nabal, o marido dela, era muito rico, dono de muitos bens, e o Davi estava naquela época de fora da lei dele. E diz a Bíblia que, a história bíblica, que o Davi cuidava dos rebanhos de Nabal. Davi tinha 400 soldados com ele, tudo gente boa, os endividados, aflitos, angustiados, todo mundo que estava bem perdido na sociedade, virou amigo de Davi. Davi estava com esse pessoal no deserto. E os pastores de Nabal iam pastorear o rebanho e Davi cuidava deles. Olha, ninguém põe a mão nesse menino, não, vamos cuidar dele, vamos ajudar ele. Os inimigos não põem a mão nas coisas de Nabal. Mas aí Nabal dá uma festa, ele faz a cosqueira das ovelhas, ele dá uma festa. E os amigos de Davi queriam um pouquinho da festa. Deixa eu ver, Deus ajudou tantos caras, como que você ajudar um pouquinho a gente agora? Ele está com fome. E o Davi mandou um dos soldados lá, mas agora está parecendo Nabal, fala para ele que a gente está aqui, vai dar uma coisinha para a gente aqui, porque ele está com fome. E Deus tem sido tão bom com ele, a gente também foi bacana com ele. Caraca, ele deu um pouco de mortadela, uma cobra para a gente e tal. E quando o soldado do Davi chega, ele é destratado pelo Nabal na frente de todo mundo. O que eu tenho com o Davi? Eu quero saber, vai embora daqui, não vou dar nada para vocês. A Bíblia não está escrito assim não, mas é a maneira que aconteceu. E aí o soldado Davi vai embora envergonhado, chateado. Pensa você, chega lá, a gente cuida do seu rebanho, você podia deitar para o nosso lado, né? Você tomar uma chateada dessa de volta. Pensa sua cara. E o soldado Davi vai embora envergonhado, disse: olha, meu camarada não vai dar nada para mais não. Aí o Davi falou assim: ah, é? Que Deus me castigue se ficava um menino vivo na casa desse cara, eu vou acabar com tudo, né? Só que o empregado do Nabal viu toda a história. Ele procura a mulher de Nabal, Abigail, e disse: Abigail, teu marido não dá para conversar. Mas é o seguinte, a coisa está feia, porque o Davi cuidou da gente, um soldado dele veio pedir um pão com mortadela lá, e o Nabal falou: não vai dar nada. Se eu conheço Davi, a gente está perdido, não morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém. A Abigail, você prepara o momento para mim que agora eu vou falar de Davi. Ela vai catando tudo que tem na despesa, vai fazendo lanche, porque culto, junta tudo e tal, coloca no jumento e encontra o Davi descendo a montanha com os 400 dele e cantando todo poderoso de mão. Vai ir para cima do Nabal com tudo que ele tinha. Aí Abigail falou: você deve em paz, pensa um pouquinho. Isso já aconteceu, não. Ele é todo. O nome dele é Nabal, significa todo. E ele é igual ao nome. Não perde a estado, né? Abigail falou assim: Davi, você luta as guerras do Senhor. Isso já aconteceu, não. Está aqui, ó, deixa eu presente para você. Calamidade iminente, atitude urgente. Ela não perdeu tempo. O Nabal morreu. Davi virou o marido dela depois. Mas a família preservou. Os bens não. O que precisa de uma atitude urgente na casa? O que precisa de uma atitude urgente no nosso coração hoje? O dia do Senhor vem. O dia do Senhor para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. O que nós precisamos nos arrepender? A única atitude eficaz do ser humano diante de Deus, essa é a nossa segunda lição, é a humilhação e o arrependimento sincero. Não tem como enganar Deus, não tem como disfarçar. Não é dando uma oferta maior que Deus vai aliviar do lado. Não é dando glória mais alta para os outros que Deus vai resolver a situação. Dar glória a Deus é bom. Devemos fazer isso, amém? Você consegue dar glória a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Ele. Mas o que resolve
nossa aparência de piedade, o Senhor reveste nosso coração, está realmente rasgado. O dia do Senhor vem aí. E só desfrutarão da bênção do Senhor nesse dia os que realmente se arrependerem. Outra lição importante que nós aprendemos na pregação do pastor: muita gente se adapta ao Evangelho. Adaptado ao Evangelho. É adaptado, não é convertido. Mudou a roupa, mudou o palavreado, mudou as amizades, mudou o que come, mudou o que bebe, mudou um monte de coisa, mas não se converteu. É o corpo que não foi transformado em gato, só tomou banho. Eu costumo dizer assim: a diferença do salvo e não salvo é a diferença do corpo do gato. O que é isso, pastor? Pega o porquinho no chiqueiro, dá um banho nele, passa perfume, põe lacinho, deixa ele bonitinho. Solta ele para ele não perder lá. É lá para longe de mim. É a natureza dele. Assim eu não salvo. A natureza dele é viver o pecado. Ele não consegue tornar o pecado. Não consegue tornar da lama. Mas pega o gato, limpinho, a maioria dos gatos é sempre limpinho. Pega ele, joga ele lá na lama, suja tudo ele na lama. Enquanto ele estiver limpo de novo, ele não sossega. Ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer para se limpar, ele vai ficar limpinho. Isso é um salvo. Ele até se suja, mas a natureza dele não permite que ele se suja. O que Jesus faz conosco é transformar corpos em gatos. Éramos todos corpos. E Jesus nos transformou em gatos. Mas existe muito corpo limpo, de lacinho, perfumado, mas aí ele foi transformado em gato. Não teve arrependimento. Foi adaptado. Tenta parecer gato, mas ainda é corpo. A natureza não mudou. E a natureza só mudou quando o arrependimento é sincero. E Deus está vendo no nosso coração, irmãos. Você pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode enganar a esposa, os filhos, pode enganar todo mundo, mas Deus está vendo. Deus está vendo no nosso coração. Terceira lição: somente tendo ideia da gravidade, da intensidade do juízo de Deus, poderemos deixar as coisas menos importantes desse mundo para buscar a santificação. Irmãos, nós precisamos ter consciência da gravidade e da urgência do juízo do Senhor. O inferno não é brincadeira. O inferno não é uma história inventada por meio da gente. Porque parece que a gente não acredita mais nisso. Duas coisas que parece que a gente não acredita: inferno e na volta de Jesus. A impressão que dá é que a gente não acredita nisso. A gente fala disso, a gente repete isso, a gente entende isso, mas não acredita. Porque a gente vive a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. A gente vive a nossa vida como se o inferno não existisse. Tem visto pessoas conhecedoras do Evangelho, irmãos, vivendo deliberadamente no pecado, achando o pecado bonito, postando na rede social, quando não enxergam a gravidade do juízo de Deus. O juízo de Deus é grave, é urgente, implacável. Não há como escapar. Você pode escapar da lei, você pode escapar da justiça, você pode escapar da condenação desse mundo, mas de Deus ninguém escapa. Irmãos, nós precisamos crer nisso, nós precisamos verdadeiramente crer nisso. A gravidade, a urgência da calamidade do juízo de Deus. Nós precisamos deixar as coisas menos importantes desse mundo e tratar isso como mais importante. Qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Qual que é a minha prioridade? É buscar as coisas de Deus acima de qualquer coisa. É buscar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus. Meu trabalho não pode ser mais importante que isso. Os meus relacionamentos não podem ser mais importantes do que isso. O meu dinheiro não pode ser mais importante do que isso. Os meus prazeres não podem ser mais importantes que isso. Os meus gostos, os meus passatempos não podem ser mais importantes que isso. Eu preciso colocar como prioridade da minha vida estar perto de Deus, buscar o Senhor, porque o dia do Senhor é terrível. E eu não quero estar longe de Deus nesse dia. Eu não quero estar afastado do Senhor nesse dia. Existe uma corrente teológica que ensina que quem não for na primeira tem uma segunda chance.
parar para ver, não. Tem gente que acredita nisso, mas eu não vou parar para ver. Até porque, de acordo com as pessoas que creem nessa segunda chance, vai ser muito mais difícil. Vai ter que carregar um sinal, se não carregar um sinal, não compra, não vende, não trabalha, não faz nada. Eu sou muito conhecedor dessa visão. Eu quero, na hora que a trombeta tocar, eu chego lá em cima com foguete, nessa visão. Eu quero ficar na rua. Eu quero subir na primeira. Mas para isso acontecer, o reino de Deus precisa libertar a minha vida. Nesse dia eu tenho que estar perto de Jesus. Quarta lição. Acabando, mas somente hoje. A esperança para os penitentes, irmãos. Deus, por sua misericórdia, restaura tudo que foi perdido por causa do pecado em todas as áreas da nossa vida. Seja o que for que aconteceu, seja qual seja o pecado que você cometeu, seja o tamanho que for o distanciamento que você esteja de Deus hoje, se você se arrepender, a esperança para você. A esperança para nós. Deus restaura tudo, Deus conserta tudo. O apóstolo João escreveu assim: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é da maioria dos pecados, mas de quase todos os pecados. Não é de alguns pecados, é de todo o pecado. Não importa o que você tenha feito. Não importa o quão distante de Deus você esteja. Não importa o quanto esse dia do juízo seja terrível para você no dia de hoje. Se você se arrepender de todo o seu coração, há esperança para você. A esperança da minha. A esperança da igreja. A esperança da nós. Não podemos, de maneira alguma, achar que tudo está perdido. Quantas pessoas a gente conversa, fala de Jesus, para mim não tem mais jeito. Enquanto está respirando, tem jeito. Eu não sei o que aquele ladrão tinha roubado. Eu não sei o que aquele homem tinha feito, mas quando ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus falou assim para ele: é agora, meu Deus. Hoje você vai ter um paraíso. É para já. Não deu tempo de fazer discipulado, não deu tempo de batizar, não deu tempo de ler a Bíblia inteira, não deu tempo de nada. Ele só precisou se arrepender de verdade. A esperança para o penitente, a esperança para o arrependido. E Deus pode restaurar tudo que foi perdido, todas as áreas da nossa vida. Seja o casamento, seja a rede financeira, seja a saúde, Deus pode restaurar tudo. E em quinto lugar e por último, somente cheio do Espírito Santo a gente vai poder se manter fiel ao Senhor e obediente aos seus preceitos. Todos aqueles que se humilham e se arrependem sinceramente diante de Deus podem desfrutar dessa maravilhosa promessa, tendo esse Espírito derramado sobre você. Irmãos, você pode tomar uma decisão hoje aqui, de se arrepender dos seus pecados sinceramente e buscar a graça dessa oração do Senhor. Se você for embora sem o Espírito Santo, amanhã você cai. Se não cair, ainda hoje. Se você não estiver cheio do Espírito de Deus, se o Espírito Santo não for derramado sobre a sua vida hoje, o pecado volta. E pior, pode voltar pior que estava. É impossível viver sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos desse derramar do Espírito na nossa vida todos os dias. Nós precisamos nos encher desse Espírito todos os dias. Nós precisamos clamar por esse Espírito todos os dias. Precisamos convidar o Espírito Santo todos os dias. Precisamos nos relacionar com o Espírito todos os dias, porque sem Ele, queridos, é impossível viver uma vida de santidade. É impossível viver uma vida de obediência. É impossível colocar o reino de Deus como prioridade. É impossível ser santo sem a presença do Espírito Santo que nos santifica. Aleluia. Por isso você precisamos ser cheios de Espírito. Glória a Deus. Não precisamos ser cheios de conhecimento, mas precisamos ser cheios de Espírito. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito de Deus. Não saia de hoje vazio do Espírito.
porque a atitude é emergente, mas só poderemos manter a atitude se estivermos cheios de Espírito Santo. Então eu concluo aqui, queridos, dizendo que identificar a calamidade e a origem dela é essencial para reconstruir a nossa vida. Mas saber o motivo da calamidade, saber o caminho da restauração não vai fazer diferença se não for acompanhado de uma atitude de clamor, de humilhação, arrependimento sincero em busca do derramamento do Espírito Santo, na esperança do agir de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, que o Senhor nos ajude. Eu quero orar hoje nesse sentido, a sair de uma posição de simples lamentação para uma busca de atitude da busca da presença restauradora do Senhor. Meu filho, minha casa, minha família, meu trabalho, minha vida, minha tristeza, minha angústia. Não adianta buscar a vida. Temos que tomar consciência. O Senhor está pronto a nos restaurar. O Senhor está pronto a nos reconstruir. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse a respeito de algumas perguntas. Que crédito, irmãos, eu e você temos dado aos avisos de Deus a respeito dos nossos pecados? Hoje o Senhor está nos avisando de novo. Hoje o Senhor está nos chamando de novo. Hoje o Senhor está nos conclamando a nos arrepender de novo. A paciência do Senhor ainda não acabou com a gente, porque hoje Ele nos dá mais uma oportunidade. Que lugar a busca pela vontade de Deus está ocupando na nossa lista de interesses, irmãos? A busca pela graça, pela misericórdia, pelo perdão de Deus, pela vontade de Deus na nossa vida, está ocupando que lugar na lista de interesses que nós temos? Qual é a primeira coisa que fazemos pela manhã? Qual é a última coisa que fazemos ao nos deitar? Queridos, quanto nós estamos dispostos a nos arrepender e nos humilharmos no dia de hoje, para que o dia do Senhor seja para nós um motivo de esperança e não uma tragédia? O dia do Senhor será um dia de perdição para muita gente. O dia do Senhor será um dia de condenação para muita gente. Lamento, choro, pranto, ranger de dentes. Uma eternidade toda no lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Mas se nós nos arrependermos de verdade, se nós estivermos dispostos a nos humilhar na presença do Senhor hoje, esse dia será para nós um dia de esperança. Quantos estamos dispostos, queridos, a nos arrepender de verdade hoje? Quanto temos buscado, irmãos, derramar do Espírito Santo, para que tenhamos esse poder e capacidade para manter uma vida de santidade e de fervor diante do Senhor? Quanto temos buscado, quanto temos orado, quanto temos clamado, quanto temos insistido aos pés do Senhor? É tempo de buscar o Espírito Santo. É tempo de buscar o Espírito de Deus. É tempo de clamar pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos regenera. Ele nos santifica. Ele está a nossa disposição. Aleluia. Não tem enxergado, não tem se voltado. Uma palavra, Senhor, não tem se humilhado. Vento que vens quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vens quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, Espírito, vivifica-me.
Tira-nos, Senhor, da lamentação, tira-nos, ó Senhor, da reclamação, da murmuração. Tira-nos, ó Deus, do comodismo, tira-nos, ó Senhor, do conformismo com o mundo, da conformidade com o pecado, tira-nos, ó Senhor, da apatia, tira-nos, ó Senhor, da inércia. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, ó Deus. Queremos esperar no dia do Senhor com alegria, queremos esperar no dia do Senhor com confiança, queremos falar do Senhor, né? Queremos proclamar esse dia a grandes pulmões, queremos, ó Senhor, falar nesse dia aqueles que não precisam de arrependimento. Glória a Deus. Santifica o Senhor, santifica o Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. Bendito, bendito, bendito tu és, Pai. Bendito tu és, meu Deus. Você vai participar da ceia, vai ficar em pé em oração. Aqueles que não participam, podem se sentar, mas também continuem em oração.